125 mil para a esposa, 125 para os filhos. Depende. Regime da comunhão parcial de bens. Tem regime que, no regime da comunhão parcial de bens, ela é meieira. Eu achava que toda parcial era meieira. Não é. Então, Pode estabelecer percentual diferente. Então, vamos lá. Da parcial. Vamos dizer que a herança ali adquirida é de 250 mil ok. e não de 500 mil. Então, vamos lá. Se tiver um filho, dois filhos, se for a esposa que for participar, se não for da comunhão parcial de bens, se for no regime da participação final nos aquestes, se for, qual que é o montem mor do falecido? 250 mil. Tá. Vai ser pago imposto sobre qual valor? 250 mil. 10 mil reais. Tá, muito bem. 4% de 250 mil, cada qual vai participar com a sua cota. Vamos dizer que tenha 3 herdeiros. Tá? 3 herdeiros, 250 mil vai dar aproximadamente aí 80 mil e 80 e poucos mil, 83 mil e pouquinho para cada herdeiro. Tá? Cada herdeiro vai pagar a sua cota à parte no ITCMD. Que é Mas 4%. nesse caso a esposa teria, se fosse uma comunhão parcial de bens, ela teria direito a metade desses 250. Então, não, ela tem 250, que é a meia-ação. Ela é dona de 50% do imóvel. Aí então ela não se torna a partir da morte do cônjuge dona de 75% do Não. imóvel? Por quê? Aí teria que mudar o regime. Aí seria um outro regime. Sério, mas ó, pensa assim, não é pensa, né? Só que é pra mim mesmo tirar dúvida. Eu sou casado com a Fernanda, nós compramos o imóvel e aí eu faleço e o imóvel tá avaliado em 500 mil. A lei não diz que a Fernanda é herdeira de metade do meu patrimônio? Ela Então, é meieira. meieira? Ela é meieira. Ela tem a metade do seu patrimônio. Aí Ela já tem, então. Então, exatamente, ela já tem. Aí tem casos que, Entendi de agora. novo, é no pacto antinupcial, tá? Aonde você Então, se ela ficou em vida, nesse exemplo, ela não ganha nada desse imóvel. Então, eu tenho um filho. O meu filho seria herdeiro dos outros 50%. Porque ela já era proprietária de 50% do imóvel. sim. Agora, interessante. Se fosse um imóvel adquirido antes do casamento, se eu sou dono desse mesmo imóvel, só que antes de casar com ela, aí ela é dona de metade, e se eu tivesse 3 filhos, os 3 filhos repartiriam a outra metade. Se o regime for comunhão parcial de bens, Isso. você tinha propriedade antes? Antes de casar com não é ela. meieira. Porque quando você casou com ela, você já tinha a propriedade. Mas aí ela, por herança, ela é minha herdeira. E aí, como é que seria esse caso? Dá um exemplo, doutor. Então, Depende do regime do casamento. exatamente, tudo começa no pacto antinupcial, no cartório. Mas, O que é o pacto antinupcial? São exatamente o que os cônjuges vão escolher, tá? Exatamente para um divórcio, para uma aquisição de bens móveis, de bens imóveis, de bens que são considerados ferramentas de trabalho. Então, assim, quando você vai, de novo, anterior à Lei 6515 de 1977, salvo engano, é essa a lei do divórcio, tá? Não tenho agora a certeza, mas anterior a isso, o regime era comunhão universal. Mas E a aí gente se vai comunicava. eu fui no cartório, ninguém lá fala nada disso. Fala Não assim, falam, né? não falam. Não Eu nem falam. sabia disso, doutor. Você tem que, exatamente a instrução, tá? Vou te dar um outro exemplo. Acontece às vezes casamentos, por exemplo, com pessoa que já tem uma certa idade. E aí, obrigatoriamente, tem que ser do regime da separação total. Né? Mas isso é interessante porque... A lei hoje, exige isso. exatamente. Hoje, vou te dar um exemplo. Ou seja, aquela história do o velho da lancha tá segurado, então. Os velhos da lancha. Aí tem a. Então, aí vem, de repente ele resolve casar. Ele vai ter um corpo jurídico para orientar. E analisar qual que é o melhor regime de casamento.
né? Porque na falta dele, se ele vir a falecer, né? Quem está garantido? Ele casou, por exemplo, com a separação total, ou ele casou com no regime da participação final nos aquestos. Ele pode beneficiar aquela pessoa que está ao lado dele? Pode, através do testamento. Entendi. Né? Agora, voltando naquela situação do imóvel que valia R$500 mil, o ITCMD ele vai ser recolhido sobre 250. Sim. Porque veja se faz sentido. O imóvel vale R$500 mil. Mas a herança, independente para quem vá, é tão somente 250 mil, é 50%. Os outros 50% é da pessoa que vida tem. Né? Fora o novo registro que vai ser atualizado, né? Tem esse. Então, vamos lá. Aí aconteceu esse fato. Tá? Só que, quando vem o ITCMD? Quando é apurado o valor de liquidação. Isso é apurado só no encerramento do inventário. Ok. Tá? Inicialmente, para você fazer, vou falar aqui do judicial, para você judicializar, porque se tem discussão, se tem briga, se é litigioso, você tem que judicializar para poder proteger o interesse das partes. Tá? O imóvel vale R$500 mil, mas na verdade uma parte quer se beneficiar dizendo que não vale R$500 mil, que vale só 300 mil, que vale 200. Outro vem e fala, não, vale 800. Se você tiver que judicializar, você começa recolhendo as custas processuais. Tá? Então, você vai ser contratado, né, por um ou por todos. Se for consensual, você pode representar, eu, advogado, posso representar todas as partes, tá? Para poder pedir a homologação. Se tiver litígio, não. Eu tenho que representar uma das partes. Então, eu vou abrir o processo. Aquele inventariante, né, nós vamos juntar toda a documentação, juntar as certidões, certidão de indisponibilidade, né, do bem, juntar a certidão de testamento, tá, para saber se tem testamento, se não tem testamento, se tiver, quem é o favorecido. Lembrando que tem que respeitar a legítima, que é 50%. Após isso, reunir todos os documentos, nós temos que gerar uma guia judicial, tá? A priori, 1% do valor atribuído, que são as primeiras declarações. Caramba, mais 1% aí. Mas não é 1%. Na verdade, até o ano passado, era 2% no estado de São Paulo. Daquilo que tem se projetado que vai ser o patrimônio. Tá? Agora mudou, esse ano agora mudou, né? Segundo aí, eu não peguei a lei ainda para ter certeza ao certo, mas teve mudança, né? Eu recebo as publicações da OAB, então teve mudança. Nesse ano agora são 3% e não 2% mais. Mas como que funciona? Essa taxa dá para entrar com o pedido do inventário?